Livro de Lucas. Hoje eu vou trazer uma palavra, e o tema dessa palavra é o filho que voltou para casa. Amém? Lucas, irmã Clarice, a senhora veio, né? Senão eu ia lá lhe buscar hoje. Lucas capítulo 15 e versículo de número 11. Quando o culto encerrar, eu e a minha esposa vamos estar aqui no altar e nós iremos abraçar irmão por irmão. Amém, queridos? Porque essa porta só está aberta, em primeiro lugar, pela misericórdia de Deus, e em segundo lugar, pela vida de vocês que amam a casa de Deus. Lucas capítulo de número 15, versículo 11, que diz assim, ó: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, preste muita atenção. A história que eu vou contar hoje é uma história muito conhecida na Bíblia Sagrada. É a parábola, Bruno, meu amigo querido, é a parábola mais conhecida que Jesus contou. A parábola do filho pródigo. Aonde você for no planeta Terra e você perguntar para um cristão se ele conhece uma parábola, com certeza ele vai falar da parábola do filho pródigo, ou o filho que se perdeu. Jesus, ele começa essa parábola dizendo: um homem tinha 2 filhos. Jesus, ele quer tratar da realidade do homem que está representando o pai, e os 2 filhos que representam 2 tipos de pessoa. E Jesus diz: um certo homem tinha 2 filhos. E Jesus diz: e o mais novo, o mais jovem, aquele que tinha menos experiência, chegou diante do pai e disse: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E está escrito: e o pai, tendo pegado a herança, ele dividiu. Ele deu metade para o filho mais velho, e ele deu metade para o filho mais jovem. Agora, eu quero trazer 3 erros que o filho pródigo ele cometeu, e eu e você, como cristãos, conhecedores da palavra, não podemos cometer. O primeiro deles, ele olha para o pai e ele pede a sua parte da herança. Nós sabemos, meu querido amigo Anderson, que herança só é dado depois da morte do pai ou da mãe. Eu acho que para mim, como pai, não teria desgosto maior do que a minha filha, já em uma idade de consciência, chegasse para mim e falasse assim: ó, eu quero a minha parte da herança. Eu acho que seria muito semelhante à morte, porque ela estaria me matando em vida, porque herança é depois da morte. E o primeiro erro que esse rapaz ele comete é querer a bênção antes do tempo. Tudo aquilo na nossa vida, seja na vida profissional, independente de qual seja a área, tudo aquilo que vem antes do tempo não é bênção, é maldição. Salomão, depois de Jesus, foi o homem mais sábio da Bíblia Sagrada. E Salomão escreveu o livro da sabedoria, o livro de Eclesiastes. E no capítulo 3, Salomão diz assim, ó: para
tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E Salomão, ele traz uma lista, e ele diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer. Então, tudo na vida existe um tempo. Talvez as coisas não aconteceram ainda na sua vida, na minha vida, não é porque Deus não quer, é porque para tudo tem um tempo determinado. Eu fui criado de uma forma muito disciplinada. Um dia eu inventei de botar um brinco na orelha. E o meu tio, o Anderson conhece, o passarinho, que exerceu uma figura paterna tanto na minha vida quanto na vida dos meus irmãos, ele descobriu que eu tinha botado um brinco na orelha. E ele foi no mesmo dia, e ele disse assim: ó, eu te dou duas opções, ou tu arranca ou eu arranco com orelha e tudo. Eu fui lá e tirei. Hoje, o homem que eu sou, não sou nada, Deus é tudo, mas no sentido do caráter, foi porque a minha vida, principalmente a minha infância e adolescência, ela foi disciplinada pela minha mãe, pelo meu tio. Diferente desse rapaz, talvez esse jovem, ele não conhecia o que era limites. Irmão, uma vida sem limite é uma vida que vai ter tendência a tudo que é ruim. Esse jovem não tinha limite. Ele olhou para o pai dele e ele pediu uma herança antes do tempo, ele pediu uma bênção antes do tempo. Se Deus der para você algo antes do tempo, não vai ser bênção, vai ser maldição. Se Deus te entregar algo que você não esteja preparado para receber, não vai ser bênção, porque antes de Deus nos dar, primeiro Ele vai nos preparar. Deus não vai nos dar nada sem antes nos preparar. Deus nos prepara para depois nos abençoar. E aquele jovem não, ele já queria a herança. Só que ele comete um segundo erro, e para mim é o mais grave, porque a Bíblia diz que passados alguns dias, ele foi para uma terra distante. Ou seja, o segundo erro que ele comete, ele se afasta da presença do Pai. Não existe erro mais grave do que esse: se afastar de Deus. Não tem algo mais perigoso do que virar as costas para Deus. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 2 e no versículo 3, ele diz assim: ó, o meu povo cometeu 2 crimes. Veja só, não é erro, Deus coloca como crime. Olha o peso dessa palavra. O meu povo cometeu 2 crimes. O primeiro deles: se afastou de mim, o manancial de águas vivas, e cavou cisternas rotas. Deus, na boca de Jeremias, acusa o povo de Israel de ter cometido não 2 erros, Eliandro, mas de ter cometido 2 crimes. E qual foi o primeiro deles? Se afastar de Deus. Ao olhar de Deus, quando uma pessoa se afasta dele, essa pessoa está cometendo um crime contra a sua honra. O segundo erro do filho pródigo foi cavar, como disse o profeta Jeremias, cisternas rotas, cisternas que não dão água. Deus diz que é o manancial de águas vivas, ou seja, aquele que mata a nossa sede. Só que ele também diz que o seu povo o abandonou e foi cavar cisternas que não dão água. E Deus diz que isso é um crime. Por quê? Porque toda vez
porque eu tento matar a sede da minha alma em alguém que não é Deus, eu estou cometendo um crime, porque só Deus pode saciar a nossa alma. Aquele rapaz, aquele jovem, ele se afasta de Deus. Querido irmão, quando um homem ele quer navegar para longe de Deus, o diabo já tem o barco preparado, e o próprio diabo se encarrega de remar o barco. Quer um conselho? Nunca vire as costas para o Senhor, nunca se afaste do Senhor. Jonas virou as costas para Deus, só que na mente de Jonas estava tudo certo. Por quê? Porque até então nada de mal tinha acontecido. É o pensamento da maioria: se afastei de Deus, estou vivendo a minha vida do jeito que eu gosto, mas está tudo certo. O Senhor não mandou fogo do céu para me matar, não fui atropelado, não ganhei uma bala perdida, não recebi uma facada na rua, não fui assaltado, está tudo certo. Deus, Ele até me entende. Cuidado, não faça isso, porque a Bíblia chama isso de o sono da morte. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: desperta tu que dormes. Quando você dorme, você não está preocupado com nada. Quando uma pessoa se afasta de Deus, ela não se preocupa, porque na mente dela está tudo certo. Na mente dela, ela não foi atropelada. Estou usando aqui figuras de linguagem, está tudo certo. E foi o caso do filho pródigo. Ele estava com dinheiro na mão. Agora o que ele faz? Ele se afasta de Deus. Tem gente que Deus não abençoa. Pergunte por quê? Porque como o filho pródigo, se tiver com dinheiro na mão, a primeira coisa que faz é se afastar do Senhor. Eu falo para Deus, meu amado amigo, eu falo: Senhor, que eu viva uma vida comum e simples. Se porventura os prazeres dessa vida me afastarão do Senhor. O filho pródigo recebeu a herança, dinheiro no bolso. O que ele fez? Foi para uma terra longínqua. Deus quer te abençoar, Deus abençoa. Como é que Deus abençoa? Trabalho. Quer prosperar, irmão? Trabalha, honra a Deus, abençoa a casa de Deus e Deus vai te abençoar. Só que Deus não quer te abençoar para você ir para uma terra distante. Não. Deus não quer te abençoar para te ver longe dele. Também não. Deus quer te abençoar sabendo que Ele é a maior bênção que você pode ter. Ele se afastou e agora ele comete um terceiro erro gravíssimo. A Bíblia diz que ele viveu uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? É uma vida sem regras, é uma vida sem limites, é uma vida que a pessoa faz o que dá na telha. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, chama isso de os escravos do pecado. Quer ver? Abra sua Bíblia aí rapidamente. Romanos, capítulo de número 6 e versículo de número 16. Olha o que Paulo ele diz assim, Romanos, capítulo de número 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. O filho pródigo, ele pensou que poderia viver uma vida dissoluta, mas na verdade ele estava escravizado. Irmão, a vida precisa de limites, a vida precisa de regras. Sabe qual é o problema da sociedade de hoje em dia? É que não tem regras para nada, não tem limites para nada. A vida precisa de limites. Eu preciso saber que eu não posso ir além daquele lugar, porque eu posso me prejudicar. A vida precisa de limites.
Por que que hoje tem tanto jovem metido com jogo de aposta? Não só jovem, mas outras pessoas de outras idades, porque não tem limite. E o vício da mente se aproveita, e a pessoa vai perdendo tudo, e vai perdendo tudo, e vai perdendo tudo, porque não tem limites. Querido irmão, você que é pai, você que é mãe, você como indivíduo, é necessário que na nossa vida tenha limites. Você não pode, como foi o caso do filho pródigo, viver uma vida desregrada. A Bíblia diz assim, ó: e tendo vivido de forma dissoluta, sem regras, sem limites, está escrito assim, ó: gastou tudo o que tinha. Sabe qual era a mentalidade do filho pródigo? Eu vou viver hoje, eu vou viver agora, e o amanhã dirá. O filho pródigo não pensou no dia de amanhã, e isso é errado. Charles Spurgeon, um grande pregador da palavra, disse assim, ó: devemos viver para Cristo como se Ele fosse voltar amanhã, e trabalhar nessa terra como se Ele fosse voltar daqui a 100 anos. Isso é pensar no amanhã. Saber que Jesus pode voltar para mim hoje, pode voltar para você amanhã, mas enquanto Ele não volta, eu tenho que viver uma vida de forma disciplinada para a sua glória. Ele viveu de forma dissoluta, ele gastou tudo o que tinha, tudo. É a realidade da sociedade de hoje em dia. Eu passeio essa semana por uma rua e eu vi em um cartaz: empréstimo com bens penhorados. Sabe qual foi a minha vontade? De parar o meu carro, chegar naquele poste e arrancar. E quando eu tiver a oportunidade eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque isso gera escravidão. A pessoa pega 1 para pagar 10, pega 10 para pagar 100, e vem ameaça. Queridos irmãos, a gente tem que fugir dessas coisas. Temos que viver uma vida de acordo com a nossa realidade. Às vezes, o que eu vou poder dar é 1 passo. Se eu der 2 passos, eu vou cair. Às vezes eu vou poder dar 2 passos, glória a Deus. Se eu não posso dar 2, eu vou dar 1, mas que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado. Graças a Deus por todas as coisas. O filho pródigo não, ele gastou tudo. Ele não pensou no dia de amanhã. Querido irmão, a gente tem que pensar. Eu estou em Deus fazendo uma igreja, Rodrigo, não é para daqui 1 ano. Eu estou fazendo uma igreja para daqui a 10 anos. Eu vou começar a colher, Vini, o que eu estou plantando é daqui a 10 anos, não é para amanhã não. Quando eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi de sair do lugar que eu estava, foi pensando em primeiro obedecer a Deus e pensando no meu futuro. Falei, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, na época recém-nascida, e eu sou cabeça da minha casa, então a decisão que eu tomar hoje vai refletir na minha vida amanhã e na vida da minha filha também. Então a gente tem que pensar no dia de amanhã. Eu não posso viver hoje como se não houvesse o amanhã. O amanhã chega, e a Bíblia diz que ele gastou tudo. Só que a Bíblia também diz que a fome chegou naquela cidade. Queridos, o filho pródigo estava preparado para o dia bom, mas não estava preparado para o dia mau. Nós estamos preparados para o dia bom, mas e quando o dia mau chegar? O apóstolo Paulo chama isso de dia mau na carta aos Efésios, se eu não me engano. E quando o dia mau chegar, e quando só tiver o necessário, e quando de 10 portas só 2 estiverem abertas, e quando o dia mau chegar para você, o filho pródigo estava preparado para o dia bom,
mas o dia mau chegou na vida dele, e a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela cidade. E o que aconteceu? Ele já tinha gastado tudo, e qual foi a consequência? Ele começou a padecer necessidade. Se você tem 3 hoje, gasta 1 e guarda 2. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Você não sabe como vai ser o próximo mês. Você não sabe como vai ser o próximo ano. A fome chegou. A fome chegou no tempo de José. Só que a Bíblia diz que José guardou durante 7 anos, os 7 anos de fartura. Que é um conselho: na fartura guarda, na fartura seja diligente, na fartura seja disciplinado. A fome chegou e ele começou a passar fome. Sabe o que aconteceu? Ele foi trabalhar com os porcos. As consequências, começaram a chegar. Querido irmão, a Bíblia diz assim, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Você olha para alguém, você diz assim, fulano de tal pinta e borda e não acontece nada. Quer um conselho? Espera o remédio que nunca erra. Chama-se tempo. O tempo revela. Uma hora as consequências, eu me encaminho para o final, chegaram. Ele começou, primeiro, passar fome. Segundo lugar, foi trabalhar com os porcos. O nível mais baixo de humilhação para um judeu. Deus estava dizendo, através da parábola, que quem se afasta dele é rebaixado ao nível mais baixo de humilhação. Sofrimento, dor, angústia, aflição. A Bíblia diz, e eu encerro, que os donos dos porcos não queriam dar para ele nem as lavagens. Alguém sabe aqui o que é lavagem? Levante as mãos, quem sabe? É o resto de tudo que é comida azeda. Imagina só, aqueles homens olhando para aquele jovem e dizendo assim, você vale menos do que os meus porcos. Você não vale nada. Você não vale nem as lavagens azedas que os porcos irão comer. Você é menos do que eles. É exatamente isso que Deus diz para quem se afasta dele. No mundo você vale menos do que porcos. Só que a Bíblia diz que um dia ele se levantou, e quando ele se levantou, ele caiu em si, e ele disse: quantos funcionários do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui padecendo necessidades? Levantar-me-ei e irei até o meu pai e dir-lhe-ei: pai, primeiro pequei contra o céu, pequei contra Deus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz a mim o que tu fazes a um dos teus funcionários. E a Bíblia diz que ele se levantou, e quando ele se levanta, ele vai em direção à casa do seu pai. E a Bíblia diz, e eu me arrepio, que o seu pai estava lhe esperando. E quando o pai, ele vê o filho pródigo, está escrito assim, e vendo, ou seja, o pai olhou o filho. É assim que acontece conosco. O pai olha para nós, o pai nos vê, e vendo, a Bíblia diz assim, moveu-se de íntima compaixão. E a Bíblia diz assim, Rodrigo, e foi na direção do seu filho. E quando ambos se encontraram, a Bíblia diz que o pai o abraçou. A Bíblia diz que o pai manda trocar as suas vestes.
A Bíblia diz que o pai manda fazer uma festa em comemoração a um filho que, nas palavras do próprio pai, estava morto, mas agora reviveu. Querido, eu encerro essa minha pregação dizendo hoje: não importa aonde você caiu, não importa o tamanho do seu pecado, simplesmente volte. Tim Keller faleceu com câncer há alguns anos atrás. Ele falou exatamente isso. Não importa onde você caiu, se você pecou, levante-se e volte. O Senhor deu àquele jovem vestes novas. O Senhor perdoou os seus pecados. A palavra do Senhor diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus é aquele que pode perdoar os seus pecados. O filho pródigo voltou, e eu encerro a minha pregação, e Deus o restaurou. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores.